Eu estou gravando esse vídeo para você que acabou de configurar o seu controlador de fator de potência, mas não tem certeza se inseriu todos os parâmetros da maneira correta. Eu vou te dar um passo a passo de como testar essa programação na prática e descobrir se o controlador está ou não fazendo a função dele, que é de corrigir o fator de potência. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série sobre correção de fator de potência, e lá eu falo de diversos assuntos relacionados a esse tema. Então, se você tiver alguma outra dúvida, pode acessar lá através do card que eu vou deixar aqui em cima e procurar pelo assunto desejado. E também não deixa de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para ficar por dentro aí das novas publicações. Essa série está sendo constantemente atualizada, então logo mais vai ter outros conteúdos relacionados a esse tema. E sem enrolação, então, vamos direto para o teste. Eu sugiro que assistam o vídeo enquanto realizam esse teste já, e se não for possível, quando for realizar o teste, consulta o vídeo de novo para não esquecer de nenhuma etapa. Essas etapas aqui eu listei, elas estão aqui na minha frente para que eu possa consultar. Eu vou consultando aqui para não me perder e vou falando, explicando para vocês o que representa cada uma delas. E a primeira, a segunda e a terceira, elas são complementares, até poderia ter juntado em uma etapa só. E é o seguinte, a primeira é desligar o controlador de fator de potência. Depois, não precisa desligar o banco de capacitores inteiro, é só o controlador mesmo. Então, se tiver um disjuntor de comando, e provavelmente vai ter, então desliga só esse disjuntor de comando mesmo. Em seguida, a segunda etapa é ligar as cargas da empresa. E a terceira etapa é iniciar o controlador de fator de potência de novo, alimentar ele de novo, para que quando ele seja alimentado, as cargas já estejam ligadas, o fator de potência já esteja ruim e seja indutivo. E qual que é o objetivo disso? É para que nós possamos averiguar se a leitura está acontecendo da forma correta. Então, ligando o controlador com fator de potência ruim, no display dele tem que aparecer um valor de 0.7, 0.6, 0.5 de repente, aí vai depender de quais cargas estão ligadas e o quão carregados estão os motores da fábrica. Porque o fator de potência dos motores ele acaba sendo pior à medida que eles estão menos carregados, né? Quanto mais a vazio eles estão, pior o fator de potência. Então vai ficar ali 0,5, 0,6, 0,7, pouco mais, pouco menos. Enfim, o fator de potência ele vai ter que estar ruim e vai ter que estar indutivo. Se o seu fator de potência, se no display está aparecendo um valor negativo, isso quer dizer que o controlador está lendo um valor capacitivo, que é justamente o contrário, né? E com certeza não está correto, então nós precisamos verificar isso. Caso esteja aparecendo negativo, então o que você vai fazer? Desliga o controlador de fator de potência novamente, vai nos fios, na conexão lá do TC no controlador, lá atrás do controlador tem a conexão do TC, e inverte os dois fios que vêm do TC. Então lá do transformador de corrente vem dois fios, pega aqueles dois fios ali na conexão do controlador mesmo, e inverte um pelo outro. Invertendo, liga o controlador novamente e verifica o sinal. Se o sinal permanecer negativo, aí você tem algum outro problema. E esse problema até, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, vou deixar um card aqui depois quando ele for publicado, mas enquanto não for publicado, eu sugiro que se inscreva no canal e ative o sino de notificações para saber então quando que eu vou poder postar esse vídeo. E aí, falando então desses problemas de instalação, tem dois principais. Acredito que sejam os dois aí que podem causar esse tipo de anomalia na leitura. O primeiro é alimentar o controlador com fase e neutro. Os controladores que são desenvolvidos para trabalhar com duas fases, que são os casos dos controladores da Brasiltec em geral, eles utilizam duas fases para realizar a alimentação. Se você alimentar com fase neutra, você vai ter um problema de leitura, ela não vai acontecer conforme deveria. Então, essa é uma possível causa. Verifica se na sua alimentação você está utilizando duas fases. E, lógico, com a tensão adequada ao nível de tensão que o controlador requer, né? Mas tem que ser com duas fases. E verifica também que tem uma outra situação que, com certeza, a maior parte do suporte de aplicação relacionado a controladores de fator de potência das demandas que nós temos na Brasiltec é por conta desse problema aí, que é o transformador de corrente instalado na mesma fase, em uma das duas fases que faz a alimentação do controlador. Esses controladores eles precisam obrigatoriamente ter uma das fases para alimentar, outra fase para alimentar também, e uma terceira fase para fazer a leitura através do transformador de corrente. Então, o TC jamais pode estar instalado em uma das duas fases que faz a alimentação do controlador. Não vai funcionar dessa forma, não adianta fazer, porque não vai funcionar. Então, verifica se você tem uma fase para alimentar, outra fase para alimentar e outra fase onde o TC está instalado. O TC não pode ser instalado em uma das duas fases da alimentação.
obrigatoriamente, e não importa daí qual fase que vai ser utilizada para qual coisa, se vai ser a fase R para TC, ST para alimentação, enfim, não importa. O que importa é que o TC tem que estar numa fase diferente das fases de alimentação. Se você verificou isso aí e na sua instalação não tem, não está errado, está conforme deve ser, TC numa fase e as outras duas alimentando o controlador, aí o problema pode ser outro ainda. Se o valor continua negativo, pode ser que na fábrica onde você está instalando esse banco de capacitores já tenha capacitores instalados de forma direta. É comum em fábricas mais antigas, onde já passaram vários eletricistas, vários responsáveis pela manutenção, é comum que se tenha bancos de capacitores instalados direto na rede, somente com um disjuntor para proteção, e esses bancos então podem estar deixando essa carga capacitiva. É menos comum do que essas outras situações que eu acabei de falar, mas acontece também. Principalmente é possível verificar isso, principalmente quando se tem problemas de multa pelo fator de potência capacitivo na madrugada. Geralmente o problema é esse, capacitores instalados direto. Mas caso quando você inverteu o TC, ou caso quando você ligou o controlador mesmo, já apareceu um valor positivo, e um valor baixo, né, um fator de potência aí, como eu falei, 0,5, 0,6, 0,7, enfim, pode ser um pouco menos, um pouco mais, mas um fator de potência baixo e positivo, a leitura provavelmente está sendo feita da forma correta. E nesse caso, o controlador de fator de potência ele tem que começar a acionar as células. E aí, a cada célula que ele aciona, o fator de potência tem que ir subindo um pouco, tem que ir melhorando, né? Então, monitora, fica olhando na frente do controlador, ele leu o fator de potência ruim, está lá vamos supor 0,6, está 0,6. Ligou o primeiro estágio, tem que ficar um pouquinho acima de 0,6, obrigatoriamente o fator de potência tem que subir. Aí a primeira célula provavelmente não vai ser suficiente para corrigir o fator de potência, então ele vai mandar ligar mais uma, e depois mais uma e mais uma, até que o fator de potência fique dentro daquele limite que você estabeleceu. Lá nas configurações do controlador você disse, por exemplo, que o fator de potência mínimo é 0,94. Então, até que chegue em 0,94, o controlador tem que ir acionando capacitor por capacitor, um a um. E se isso não acontecer, tem alguma coisa errada. Ou caso ele acione o capacitor e o fator de potência diminua, em vez de aumentar, ou ele simplesmente não aumente. Se ele estiver diminuindo, se os valores começam a ficar aleatórios, aí provavelmente você tem um daqueles problemas que eu citei antes, que é da alimentação sendo feita com fase neutra, ou provavelmente do TC instalado na fase errada, na fase que está sendo feita a alimentação, e não pode ser. Então verifica isso. Caso o fator de potência ele não esteja melhorando, aí pode ser a posição do transformador de corrente. Pode ser que você não instalou ele de forma que ele leia tanto o banco de capacitores quanto a carga. É fundamental que o TC ele esteja lá na entrada da fábrica para que ele possa ler tanto a carga quanto o próprio banco de capacitores. Talvez o TC está lendo somente a carga e não o banco, por isso que o fator de potência não melhora, pelo menos a leitura do transformador de corrente, ela não vai informar para o controlador, e aí o fator de potência ele até está melhorando, mas o controlador não está indicando isso. Eu também vou fazer um vídeo específico sobre isso e vou deixar um card aqui também quando isso acontecer. E agora, se o fator de potência, então, eu já falei da situação em que ele piora ou em que ele não melhora, né? Mas e se ele estiver melhorando? Se ele estiver melhorando, no momento em que ele ultrapassar o valor, que ele igualar ou ultrapassar o valor do set point, que nesse caso do exemplo é 0,94, se ele chegou em 0,95, por exemplo, ele tem que parar de ligar capacitores. Se ele parou de ligar, está tudo certo. E caso ele não acione os capacitores, caso ele não esteja acionando, pode ser duas configurações erradas no controlador. A primeira é do tempo de atraso para acionar as células capacitivas. Geralmente, os controladores em geral eles têm essa configuração do tempo de atraso, que é um tempinho para que o controlador ele espera antes de começar a acionar os capacitores. Esse tempo, ele geralmente é na casa de 30 segundos, 1 minuto, mas pode ser que você, por algum motivo, configurou errado e colocou um tempo muito alto. E aí o controlador ele não vai mandar ligar porque ele está contando esse tempo, né? Talvez é um tempo muito alto, uma hora ele ia acabar ligando, mas como o tempo configurado não está condizente, então com o que você deseja, você estava lá esperando e ele estava contando o tempo ainda. Então verifica o tempo de atraso para acionamento e também o fator de potência alvo, né? O fator de potência mínimo, porque talvez você colocou um valor muito baixo sem querer também, pode ser que estava configurado um valor muito baixo de fator de potência mínimo, e aí está dentro aí do range, né? Pode ser que ele não tenha acionado por conta disso. Então verifica esses dois parâmetros.
Caso então ele acionou as células, chegou no fator de potência de 0,95, por exemplo, e parou de acionar, essa parte aí está correta. Mas ainda tem outro problema que pode acontecer. Eu sugiro que nesse caso daí, a próxima etapa aí do teste, você desligue as cargas, pelo menos a maioria delas, até enxergar um valor negativo abaixo do que foi configurado como set point capacitivo. Alguns controladores têm a configuração do set point capacitivo separado do set point indutivo, então você vai poder definir 0,94, por exemplo, para indutivo e 0,98 para capacitivo. Você é um pouco mais restritivo no caso do capacitivo. Vai da configuração que você fizer. Alguns controladores permitem essa configuração diferente de fator de potência, um fator de potência mínimo para indutivo e outro para capacitivo, e alguns controladores eles espelham o fator de potência. Então, se você colocou 0,94 para indutivo, então o mesmo 0,94 vai ser para o capacitivo também. Então, o que você tem que fazer é desligar cargas até que o fator de potência capacitivo, vai ter um sinal de negativo na frente do display, ele fique pior, fique abaixo do que você configurou como mínimo, fator de potência mínimo capacitivo. Então, vamos supor que é o modelo de controlador que espelha o mesmo fator de potência indutivo para o capacitivo. Então, o seu fator de potência mínimo capacitivo é 0,94. Então, desliga cargas até tornar esse fator de potência menos 6, por exemplo, menos 7, mas deixa abaixo do que é o fator de potência mínimo capacitivo. E aí o controlador precisa começar a desligar as células. Da mesma forma que ele teve que ligar antes, ele vai ter que começar a desligar. Então verifica se ele está desligando as células conforme deveria. E à medida que ele desliga cada uma das células que ele desliga, o fator de potência precisa ir subindo, até que vai chegar um momento que ele vai ficar dentro do que você configurou ali e estabeleceu como valores mínimos. E a cada novo desligamento, ele começa a contar o tempo de desligamento também. Assim como tinha o tempo para acionamento, tem o tempo para desligamento. Pelo menos a maior parte dos controladores tem essa função de configuração de tempo de atraso para o desligamento. E o tempo de desligamento também pode acontecer de você configurar um valor muito alto sem querer, então verifica, caso não esteja desligando, verifica se esse valor não está muito alto. E caso não esteja desligando e o tempo não esteja muito alto, verifica se o fator de potência capacitivo, se o valor mínimo de fator de potência capacitiva, esse parâmetro lá no controlador, se você não configurou um valor muito abaixo, né? Talvez, assim como poderia ter sido configurado um valor abaixo para o fator de potência indutivo, pode ser também para o fator de potência capacitivo. Então verifique isso aí. E caso ele venha desligando as células até chegar no fator de potência alvo, então quer dizer que o controlador está funcionando. Provavelmente você já encerrou seu trabalho então nessa instalação aí, pelo menos desse projeto, né, de banco de capacitores, e é só cobrar do cliente então e seguir a vida. E lógico, dá uma acompanhada também para ver se vai continuar funcionando tudo certinho, mas a princípio o serviço está encerrado. Se esse vídeo ajudou você, então deixa o like aí para permitir que nós possamos continuar gravando conteúdo como esse. E não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, porque nós temos outros vídeos para postar também com esse tema, né, de correção de fator de potência, outros assuntos, mas relacionados também à correção de fator de potência. Se você se interessa então por esse tema, se você trabalha com isso, continua acompanhando o nosso canal então, porque tem muito conteúdo ainda para ser publicado. Até mais!